E aí, gente? Boa noite! Mais um dia de live. Quero saber se vocês estão super animados, assim como eu. Oi, Érica! Oi, Márcia! Oi, Ellen! Ela é empreendedora! Oi, gente! Tudo bem? Boa noite! Quero saber se vocês estão tão animados quanto eu. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu adoro fazer live. Juan, Lisa, Carol. E aí, gente? Boa noite. Boa noite, Juan. Tudo bem? Crochê da Elisa. Quanto tempo que eu não te vejo aqui, Elisa? Tudo bem? E aí, gente? Vamos chegando, que a gente hoje tem um assunto super importante pra tratar. Na verdade, eu tenho a live, né? Óbvio que é o assunto mais importante, mas eu tenho várias coisas para falar com vocês hoje. Então, vem comigo, fiquem comigo até o final, que tem muita novidade aqui. Já clica nesse aviãozinho aqui, ó. Nessa direção tem um aviãozinho, já clica e convida as pessoas. E quem que você vai convidar para essa live? Você vai convidar para essa live as pessoas que têm dificuldade em criar conteúdo para postar no feed, dificuldade na hora de ser criativo para criar novos conteúdos. Então é isso que a gente vai tratar nessa live de hoje. Então clica nesse aviãozinho e convida essas pessoas para cá, essas pessoas que assim como vocês são empreendedoras e também querem ter sucesso com o Instagram, também querem ganhar dinheiro com o Instagram, né? Transformar os seguidores em clientes. Então clica aqui no aviãozinho, convida essas pessoas para cá para participar junto com a gente. A gente vai ter uma live bem bacana. Se você ainda não pegou papel e caneta, pega, porque como vocês sabem, toda live minha tem uma atividade para vocês fazerem, para vocês anotarem. E no final eu vou dar um aviso para vocês super bacana, então fiquem aqui que vocês vão gostar muito, tenho certeza. E já já a gente começa. Vou dar só o tempinho de vocês, ó, encaminharem essa live e a gente começa. Para quem ainda não sabe, todos os dias eu tô fazendo análise de perfil meio-dia. Então, se você quer que eu faça uma análise do seu perfil, só você participar da live comigo todos os dias, meio-dia. Combinado? Bom, já dei alguns minutinhos. Vocês sabem que eu tenho uma cola, que é pra não esquecer absolutamente nada. Então, se eu ficar olhando pro lado um pouquinho, é porque eu tô colando pra ver se eu não tô esquecendo nada de falar pra vocês, tá? Ih, gente, deixa eu resolver um probleminha técnico aqui. Ué, mas aqui tá funcionando. Ah, não, tá off porque tá não listado. Tá certo. Achei que tinha um problema, mas não tinha um problema. Então tá tudo certo. Ó, seguinte, gente. Hoje a gente vai falar, né, sobre a falta de criatividade na hora de criar posts. E aí, quando eu falo sobre a falta de criatividade de criar posts, essa falta de criatividade ela acontece tanto no feed quanto no story. E aí o que acontece, né? Muitas das vezes vocês não conseguem ter essa criatividade para criar um post porque o post acaba não fazendo muito sentido para a audiência. Na cabeça de vocês, esse post não faz sentido para a audiência. Porque vocês postam todos os dias, só que vocês não têm o resultado que vocês esperam. Ou vocês até tentam criar conteúdos, só que na cabeça de vocês a coisa não funciona, o conteúdo não flui, e aí vocês não conseguem evoluir na criação desse conteúdo. E por que esse conteúdo às vezes não flui? Porque um conteúdo, gente, para ele ser funcional, né, ele precisa ter valor. E ele precisa fazer sentido para sua audiência, sentido para o seu público-alvo. Deixa eu dar uma pausa para falar uma coisa aqui com quem está chegando agora. Como eu não consigo ler os comentários, o que eu vou pedir para vocês? Aqui do lado dos comentários tem um pontinho de interrogação. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nesse pontinho de interrogação, porque eu vou responder as perguntas no final. Eu só não vou parar para responder aqui agora, só pra gente não se perder no raciocínio, tá bom? Então, sejam bem-vindos quem tá chegando agora e vamos seguir. Então, o que acontece? O conteúdo, ele precisa fazer sentido para sua audiência, sentido para o seu público-alvo, né?
E aí, o que acontece na hora que vocês vão postar e dá esse bloqueio? Falta essa criatividade. Na hora de criar um bom conteúdo, porque aqui a gente tá falando de um bom conteúdo, né, gente? Aquele conteúdo que engaja, aquele conteúdo que atrai a pessoa certa, que engaja com a pessoa certa, para ela chegar lá na frente e tomar a decisão de comprar com você, porque é isso que a gente faz aqui no Instagram. A gente tá aqui para vender, a gente tá aqui para fazer negócios. Então, todo o nosso conteúdo segue esse caminho. E aí, o grande problema é que as pessoas confundem o criar conteúdo com criar conteúdo de valor. A gente precisa criar conteúdo tanto para o feed quanto para o story, principalmente para o feed. A gente hoje vai tratar mais do feed aqui. A gente precisa criar conteúdo de valor, conteúdo que faça sentido para a sua audiência, né? Que faça a sua audiência tomar a decisão certa. E aí isso precisa estar extremamente alinhado com quem você fala. Se você ainda não identificou qual é o seu público-alvo, para quem você fala, você precisa alinhar isso. Você precisa saber quem é o seu público-alvo para você conseguir ser criativo na hora de criar esse conteúdo. Só que aí, gente, não adianta vocês postarem todos os dias e aí falar assim: ah não, Bia, mas eu tô fazendo conteúdo todos os dias. Todo dia eu abro meu feed e tem conteúdo, às vezes eu faço mais de um conteúdo por dia, coloco 2 conteúdos por dia aqui. Só que se esse conteúdo não tiver alinhado, ele não vai ter valor. E é por isso que vocês às vezes têm essa sensação de que o conteúdo não está funcionando, de que o conteúdo não está fluindo. E aí, para vocês serem criativos, às vezes o que precisa é simplesmente sair da caixinha, tá? O que o seu seguidor é uma coisa que vocês precisam se perguntar. O que o seu seguidor ele estava esperando de você quando ele começou a te seguir? Vocês já se fizeram essa pergunta? Vocês já tentaram entender isso? O que o meu seguidor esperava encontrar aqui na minha página quando ele começou a me seguir? De vez em quando eu solto algumas pesquisas, vocês participaram de algumas pesquisas, e aí vocês se perguntam, né? Vocês responderam, e eu perguntei pra vocês, na verdade, se... deixa eu só responder a Ruth, que eu acabei até me desconcentrando porque eu li a pergunta dela. Ela tá perguntando se a live vai ficar salva. Gente, não, as lives não vão ficar salvas mais. E por que essas lives não vão ficar mais salvas? Pra mim, sendo muito sincera agora e abrindo um parênteses no meio da nossa live, pra mim, é bem melhor que a live fique salva. Por quê? Porque vocês depois vão assistir, vão encaminhar, vão gerar visualização pra ela, vão aumentar engajamento na minha página. Só que o que acontece quando a live fica salva? Vocês não assistem e vocês não colocam em prática, vocês não anotam. Então nem é por mim, é porque eu quero de verdade que vocês usem essas lives para anotar e aplicar na página de vocês, porque só assistir não vai resolver. A partir do momento que vocês se colocam aqui na frente da live, anotam o que precisa fazer e aplica, então tudo começa a fluir mais e vocês vão começar a ver o resultado na página de vocês. Então é mais importante que vocês vejam o resultado na página de vocês do que eu ficar aqui só postando live e vocês não conseguirem aplicar. Então essas lives não vão ficar salvas, tá? Não vão ficar salvas. E aí, voltando, deixa eu ver de onde até que eu parei. Eu rodei uma pesquisa com vocês e aí eu perguntei: o que você esperava encontrar quando você começou a me seguir? E é muito engraçado quando a gente para ler, porque é quando a gente começa a entender de fato o que o nosso público quer, o que o nosso público espera da gente, tá? Então você precisa parar e pensar um pouquinho: o que o meu público quer? O que o meu público estava esperando quando ele começou a me seguir? E aí eu quero contar 2 casos para vocês, tá? Dessa questão de faltar criatividade na hora de criar um post. O primeiro caso é de uma aluna minha e ela falava comigo assim: Bia, eu sento para criar um post, eu perco uma tarde inteira e às vezes eu não consigo criar o conteúdo para uma semana. Eu sento, eu sei quem é meu público-alvo, eu sei o que eu quero falar, eu sei o que meu público espera encontrar, sabe? O que ele esperava encontrar quando ele começou a me seguir. Só que quando eu sento, eu tenho um bloqueio e eu não consigo criar post para uma semana. Eu perco uma tarde inteira e eu não consigo criar post para uma semana. Se esse é seu caso, gente, pelo amor de Deus, você sentar uma tarde inteira e não conseguir criar post para uma semana, a gente precisa resolver isso. Porque em uma tarde você consegue pensar em post para um mês.
Então, se você também tem esse problema, a gente precisa entender e resolver isso para vocês pararem de perder tempo, porque o objetivo não é você ficar perdendo tempo o dia inteiro, uma semana inteira gerando post pro seu feed. O objetivo é você gerar o seu negócio. Então, se você está perdendo esse tempo, você precisa reajustar isso para focar a sua energia no seu negócio, no negócio certo. E aí, o outro caso é um caso meu, gente. Para quem não sabe, né, eu já trabalho na área de publicidade, sou formada em publicidade e eu sempre trabalhei na parte de criação de conteúdo para os clientes. E isso para mim sempre foi muito tranquilo, nunca foi um problema criar conteúdo. E aí, qual foi o problema quando eu comecei a aparecer e eu comecei a gerar conteúdo para minha página? Gente, eu simplesmente bloqueava. Gerar conteúdo para os outros era a coisa mais fácil. De verdade, eu sento para criar conteúdo para os outros e eu crio conteúdo assim, ó. Hoje eu já crio assim para mim também. Mas antes, quando eu sentava para criar um conteúdo, eu não conseguia evoluir quando era para mim. Quando era para o cliente, eu fazia um mês e uma tarde. Quando era para mim, eu parava e bloqueava, sabe? Porque a ideia que eu tinha era que assim, ó, cara, isso aqui todo mundo já leu. Não, isso aqui é óbvio, todo mundo já sabe, eu não preciso falar isso aqui. Não, isso aqui, gente, isso aqui eu falei já há 3 meses atrás e a pessoa continua lendo, então eu não preciso falar. E aí, eu até anotei aqui umas perguntas que uns questionamentos, na verdade, que vocês sempre me mandam relacionada a essa questão de criação de conteúdo. Eu até anotei aqui para falar exatamente o que vocês me mandam. E aí vocês me mandam o seguinte: Bia, mas eu não tenho, eu até sento, eu até sei tudo isso que você tá me falando, só que eu não tenho ideia do que eu vou escrever. Ou então, vocês falam assim, ó, tudo que já sugeriram eu já fiz e não resolveu. Isso eu recebo, gente, no meu direct. Tudo que já sugeriram eu já fiz e não resolveu. Ou então, você vai falar pra eu abrir caixinha? Quem se identifica com essa? Você vai falar pra eu abrir caixinha e perguntar pro meu seguidor a dúvida que ele tem. Só que eu abro caixinha e ninguém me responde. Quem passa por isso aí? Vocês vivem se queixando disso comigo. Ou então, outro questionamento, né? Você vai falar para eu olhar o que os meus concorrentes estão fazendo, só que eu já fiz isso e eu continuo com a mesma sensação de que eu não tenho mais o que postar, que é tudo igual. Vocês se identificam com essas perguntas? Eu sei que vocês se identificam porque vocês me mandam essas perguntas. E aí, é super normal, gente, que esses questionamentos apareçam. Porque realmente existe esse bloqueio, né, na hora de criar o conteúdo. Só que o maior erro, Opa, esbarrei aqui no meu celular, peraí. Ó, já estão se identificando aí. É normal que vocês se identifiquem com esses questionamentos. Só que, qual é o maior erro, né, para vocês não terem criatividade? Para não postar um conteúdo bom? Né? Qual é o maior erro que vocês estão cometendo quando vocês pensam que assim, estão sempre falando as mesmas coisas? Sabe qual é o maior erro, gente? É que vocês estão só olhando para as páginas que tratem dos mesmos assuntos que vocês. Ou então vocês estão querendo copiar o que o concorrente de vocês está fazendo. Às vezes, a gente olhar muito para o que o nosso concorrente está fazendo, é claro que a gente tem que saber o que o nosso concorrente está fazendo, mas às vezes olhar muito para o que o concorrente está fazendo cria esse bloqueio, porque a gente fica só fissurado naquilo ali, vendo sempre o mesmo conteúdo que a gente está acostumado a fazer. Ou então, você quer ver, às vezes, nem só do seu concorrente, mas o que as pessoas da sua área estão fazendo. Tudo que as pessoas da sua área estão fazendo. E aí você acaba ficando sempre naquele círculo, sempre naquele mesmo conteúdo. E você não consegue diversificar e aí você se trava nisso. Então vocês precisam parar de cometer esse erro. É claro que vocês têm que sim saber o que o concorrente está fazendo, ver o que páginas que falam sobre a mesma coisa que vocês estão fazendo, mas vocês não podem se fixar somente nisso. Peraí, gente, que eu acho bem que meu microfone tinha falhado. E agora que eu vi. Agora foi. Vocês estão vendo que eu tô muito chique, né? Eu estou de microfone. E aí o que tá acontecendo? Eu tenho várias coisas para administrar aqui. Vocês vão saber de tudo, tá?
E aí, o maior erro é esse. E aí, olha só, eu quero dar uma dica, sabe, que eu falei pra vocês que toda live é pra vir com papel e caneta, porque sempre vai ter uma dica pra vocês implementarem, né, e aí colocarem em prática, porque qual é a minha ideia? Eu não quero vir aqui fazer live com vocês e ficar falando, o que acontece, o que não acontece, dar uma diquinha que você não conseguir implementar. Ou te dar uma dica pra você implementar mês que vem, daqui a uma semana. Eu quero te dar uma dica pra você implementar hoje. Você pode sair dessa live, com a dica que eu vou te dar hoje, você vai sair dessa live, sentar aí na sua cadeira, colocar em prática e criar conteúdo pro resto da sua semana. Tá tarde, eu vou te dar uma colher de chá, porque se fosse de manhã eu falava que era capaz de você criar para 15 dias. Para um mês se você tivesse muito na disposição. Mas como são 10 horas da noite, 9h50, você vai sair dessa live fazendo conteúdo para uma semana, eu tenho certeza disso. Então anotem o que eu vou falar. De novo, a live não vai ficar salva, então anotem o que eu vou falar para vocês não perderem nada. Vamos lá. Qual é a dica que eu quero dar pra vocês? E é uma dica tão simples, gente. É uma dica que assim, ó, vai... Sério, vocês vão entender. Mas é uma dica simples que tá na nossa cara. Lembra que eu falei agora do maior erro é a gente se fixar em só ver conteúdo da nossa área? É uma dica simples que você vai conseguir aplicar olhando o quê? Olhando uma coisa que faz parte da nossa vida, ó, e às vezes a gente deixa passar. Gente, eu tô com um problema com o meu microfonezinho aqui. Vocês vão ter que me dar essa... Vocês vão ter que me dar essa ajuda, tá? Eu vou ficar ligando meu microfone aqui. Uma coisa que tá na nossa vida há muito tempo, que funciona há muito tempo, e às vezes a gente não percebe isso, que é o quê? A televisão, a grade da televisão. Como que funciona a grade da televisão? Todo dia você sabe o que você vai encontrar naquela página, naquela grade de TV, naquele canal, né? Então vamos pegar a Globo como exemplo. Todos os dias que você ligar a Globo, você sabe o que passa de manhã, você sabe o que passa à tarde, você sabe o que passa à tardinha, você sabe o que passa à noite, você sabe o que passa no final de semana, você sabe o que passa no dia de semana. Então, a gente vai adaptar. Não é aqui, não, é no microfone daqui, ó. Você vai adaptar o conteúdo da grade da TV para a grade do seu feed. E como que você vai fazer isso? Eu anotei aqui algumas ideias. Olha como eu tô legal, hein? Eu não tô falando só para você imita a grade do feed e pronto, e vai lá fazer o seu conteúdo. Eu trouxe para vocês sugestões de grades para vocês fazerem na página de vocês, e eu tentei pegar grades amplas que caibam em vários conteúdos, porque eu sei que vocês são de diversas áreas diferentes. Então, são grades, sugestões de conteúdo para vocês terem durante a semana. E aí, como que vocês vão fazer, tá? Vamos pegar de novo o exemplo da televisão. Todo dia de manhã, eu não sei como que tá agora, mas todo dia de manhã tinha a Ana Maria Braga, correto? Gente, a Ana Maria Braga, todo dia de manhã estava lá, mas ela não falava todos os dias a mesma coisa. Dentro do programa da Ana Maria, cada dia ela tratava de um assunto, mas era sempre voltado para quê? Culinária. Correto? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, por exemplo, segunda-feira, vocês vão tratar sempre de um assunto X. Então, você já sabe que toda segunda... Vou dar o exemplo aqui que eu já anotei, tá? Deixa eu ler para eu não me perder. Então, segunda, você vai dar uma dica simples e óbvia sobre o seu negócio. Uma dica que vai ajudar o seu seguidor. Então, você já anotou aí que toda segunda-feira você vai dar uma dica simples e óbvia que vai ajudar o seu seguidor. Então você sabe que essa segunda você tem que dar uma dica simples e óbvia, na segunda que vem também, na outra segunda, na outra segunda. E só aí você já tem 4 semanas de post. Viu como funciona quando você sabe o tema que você vai abordar? Aí na terça-feira, o que você vai abordar? Deixa eu me achar. Na terça-feira, você vai responder uma dúvida do seu cliente. Então, calma. Ai, Bia, mas não me pergunta na caixinha, não me manda um direct. Gente, calma. Sabe quando um cliente vai te pedir um orçamento? Às vezes sobre seu curso, às vezes sobre sua consulta, às vezes você tá atendendo e ele tem uma dica, ele tem uma dúvida que você acaba respondendo para ele. Ou ele te pede um orçamento e ele faz algumas perguntas que para você são tão básicas assim e simplesmente para ele não são. Você vai pegar essa dúvida que o cliente tem. Se você já tem resposta na caixinha, ótimo, pega uma dúvida da caixinha. Na terça-feira, você vai responder uma dúvida do seu cliente, tá? Aí, na
quarta-feira, você vai fazer o quê? Vai vender o seu serviço. Quem tá acompanhando aqui a live de análise de perfil, tá vendo que a gente precisa ter tipos de conteúdo, né? E vender o seu serviço precisa fazer parte do seu conteúdo, porque você não pode só ficar dando conteúdo e esquecendo de se vender. Então na quarta-feira você vai se vender, você vai falar que tá com a agenda aberta para esse mês, ou que tá com vaga do curso aberta, ou vaga da mentoria tá aberta, ou então você vai postar foto do seu produto e vai colocar lá o valor do seu produto. Quarta-feira vai ser o dia que você vai se vender. Bia, mas eu preciso seguir essa grade exatamente? Não, vocês podem criar a grade que vocês quiserem. Eu tô só tentando facilitar ainda mais pra vocês, tá? Aí na quinta-feira, cadê a quinta-feira aqui? Deixa eu mexer, gente, só um minuto. Na quinta-feira, você pode fazer o quê? Uma foto do seu bastidor e contar alguma curiosidade sobre a sua empresa, tá? Alguma dificuldade que a empresa passou. Conta uma história e mostra o seu bastidor. Nesse momento, eu tô falando pra você contar alguma coisa da empresa. Então, ao longo desse tempo, certamente você tem várias histórias pra contar da sua empresa. E isso envolve, isso conecta. Então, toda quinta-feira você conta uma história, mostra um bastidor, mostra como que é feito alguma coisa. E aí, toda quinta você separa para falar alguma coisa do seu bastidor, tá? Na sexta-feira, você já pode pensar em liberar um checklist para sua audiência. E aí eu até dei uma sugestão aqui. Você pode fazer um checklist com 3 dicas que vão ajudar a alcançar algum objetivo que tem a ver com o serviço ou com o produto que você oferece. Então, por exemplo, se você vende, vou dar o exemplo da Carol, da minha aluna. Se você vende colágeno, por exemplo, que é o caso da Carol, ela pode dar 3 dicas que vão ajudar a audiência e que tenham a ver com a elasticidade da pele, tá? Isso na sexta-feira, vocês vão dar essa dica para a audiência de vocês. E aí, no sábado, né, e no domingo, se vocês quiserem fazer conteúdo também, o que eu sugiro? Como final de semana, geralmente as pessoas estão já, né, trabalhando menos, estão interagindo menos com tipo de conteúdo, com esse tipo de conteúdo mais denso, que tenha mais a ver, né, com ensinamentos e com produtos e com vendas. O que você pode fazer? Você pode botar uma foto sua pessoal, botar uma foto da sua família, ou contar uma história que tem a ver, né, com essa foto, contar alguma coisa que você está fazendo. Então aí você já tem a grade para você planejar conteúdo da semana inteira. E aí o que você faz? Você só reproduz. Foi o que eu falei agora há pouco. Você na Ana Maria Braga, por exemplo, às vezes na segunda ela dá dica de bolo, na terça de quindim, na quarta... Cada dia ela vai dar um tipo de receita, mas você sabe o que você vai encontrar na Ana Maria Braga todos os dias. Você sabe o que você vai encontrar no Caldeirão do Hulk todo sábado, certo? Então é a mesma coisa. Eu não tô falando que sua audiência vai saber o que esperar de você. Depois de um tempo ela até vai. Mas nesse caso, eu tô te dando uma dica de como você vai se organizar. Você vai saber o que vai postar na sua página na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e, se você quiser, também no sábado e no domingo. Mari perdeu a sexta-feira. A sexta-feira você vai postar um checklist para sua audiência. Você vai postar 3 dicas que vão ajudar a sua audiência a alcançar algum objetivo que tenha a ver com o que você oferece, tá? 3 dicas, 5 dicas, 6 dicas, a quantidade, uma dica, a quantidade de dica você é que escolhe. Mas você vai fazer um checklist e vai dar alguma dica para sua audiência que tenha a ver com o assunto que você aborda. Combinado? Deixa eu beber uma água que eu falei pra caramba. Gente, qual é a ideia, né, desse tipo de conteúdo, desse tipo de live que eu tô trazendo aqui pra vocês? É vocês virem pra cá. Eu sei que vocês precisam desse tipo de ajuda, vocês falam muito sobre essa questão de criatividade, de não conseguir postar, de não saber o que postar. Então a minha ideia sempre vai ser trazer para vocês, sempre que eu abrir uma live, eu vou abrir uma live trazendo para vocês o que vocês mais querem saber e ajudando vocês de forma prática a implementarem isso que eu tô falando aqui. Então foi o que eu falei. Quem tiver comprometido a criar conteúdo, porque também não adianta só falar que não consegue criar conteúdo se eu tô dando aqui de mão beijada ensinando como fazer. Quem quiser vai acabar essa live,
vai sentar e vai planejar conteúdo pro resto da semana. Se tiver na disposição, planeja para 15 dias, planeja para um mês, porque seguindo uma grade fica mais fácil. E aí, lógico, lembrando daquilo que a gente falou no começo, o conteúdo tem que ter a ver com seu público-alvo, com aquilo que ele espera da sua página. Tem que ser um conteúdo de valor, tem que ser um conteúdo rico, um conteúdo que envolva, né, o seu seguidor, que tenha a ver com aquilo que ele está esperando de você. Mas quando você segue uma grade, quando você segue uma linha, fica muito mais fácil. E a gente faz isso aqui na agência. Eu hoje já não faço mais porque eu não tenho mais dificuldade. Não é que vocês precisam fazer isso para sempre. Vocês podem ir mudando essa grade aos poucos. Vocês podem criar de outras formas. Mas se você tem essa dificuldade e acha que tá sem criatividade, experimenta, implementa isso que eu tô falando, que eu tenho certeza absoluta, que vocês conseguem sair dessa live e criar conteúdo aí pro resto da semana. Se tiver na disposição, cria aí para 15 dias tranquilamente. E vocês podem continuar criando, né? Porque assunto não vai faltar, já que vocês já vão saber sobre o que falar. Porque às vezes o que mais bloqueia é justamente não saber sobre o que falar. E aí vocês sentam e falam: caramba, eu vou falar sobre o que hoje? Nossa, eu não sei se eu dou dica, eu não sei se eu conto que eu tô triste, eu não sei se eu conto que ontem eu quase, sei lá, caí andando, eu não sei se meu seguidor tá querendo saber que eu tenho depoimento aqui pra mostrar. Quando você já sabe o que você vai fazer, quando você já sabe o que você vai falar, fica muito mais fácil. Você só senta, olha e fala: preciso de criar 3 dicas pro meu seguidor. Tá bom, vou criar 3 dicas. Ah, não, eu preciso mostrar o bastidor agora. Tá bom, eu vou mostrar o bastidor. Fica muito mais simples, fica muito mais fácil. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e espero de verdade, gente, que vocês apliquem. E aí agora eu quero dar um super recado pra vocês, que essa live de hoje, tá? Ela foi a abertura de uma série de lives que eu vou fazer nessas 2 semanas. Vão ser 10 dias de aquecimento, 10 dias direto de live. Todos os dias, 9h30 da noite, live igual a essa daqui, tá? Trazendo sempre uma dica prática para no final vocês botarem em prática, implementarem e conseguirem fazer já no mesmo dia ou no dia seguinte. E por que que eu tô fazendo esse aquecimento? Por que que eu vou fazer essa série de 10 lives seguidas aqui para vocês? Na verdade, seguidas de segunda a sexta, depois de segunda a sexta. Por quê? Entre os dias 25 e 29 de janeiro, vai ter um evento gratuito online que eu vou revelar para vocês o método de como criar conteúdo de forma constante para engajar e transformar seguidores em clientes. Eu sei que vocês me pedem muito essa questão, né, de como criar conteúdo que engaje. Então a gente já fez a abertura hoje voltada para a criação de conteúdo. Serão 10 dias, sempre às 9h30 da noite. E aí esses 10 dias, gente, vão ser um aquecimento mesmo. Serão lives curtinhas, sempre assim, gente, 20 minutinhos, 30 minutinhos no máximo. Eu não vou passar disso, vocês sabem que eu gosto de falar pra caramba. Mas serão sempre 20 minutinhos, 30 no máximo de live, pra não ficar cansativo pra vocês conseguirem anotar, conseguirem implementar. Meu microfone parou de novo, aguentem aí. Ó, na live de meio-dia ele funcionou, que foi uma beleza. Agora ele tá aqui me testando, mas ele não vai me vencer. E aí sempre eu vou trazer essa atividade pra vocês conseguirem implementar e no dia seguinte já colocar em prática, tá? Então agora eu tenho 2 convites pra fazer pra vocês. O primeiro convite deles: lá na minha bio tem um link que é pra vocês fazerem a inscrição nesse evento, que vai ser uma imersão, gente. O nome do evento é De 0 a 365 dias de conteúdo. Então vocês vão clicar lá na minha bio, o link já tá lá. Vocês vão fazer a inscrição. E por que que é importante vocês fazerem essa inscrição? Porque ao longo desses dias, né, ao longo todos esses dias aqui de live, eu vou liberar muitos materiais para vocês. Então, se você não tiver inscrito, você não vai conseguir receber esses materiais. Então, faz a inscrição. Aí depois que fizer a inscrição, vocês vão chegar numa outra página que eu vou gravar. Eu tenho um videozinho de 2 minutos, super rapidinho, dando as instruções do que vocês precisam fazer para confirmar a inscrição de vocês, tá? E aí, acho que falei tudo que eu precisava. E a segunda coisa, o segundo convite que eu quero fazer para vocês é o seguinte, gente. Eu vou deixar um post no meu feed que tem a ver com essa live de hoje.
Eu todo dia quero deixar um post que tem a ver com a nossa live para quem participou, tá? Para quem participou dessa live, deixar lá nos comentários qual foi o maior ensinamento que vocês tiveram, o que fez de diferente, o que teve de diferente para vocês, o que vocês viram nessa live que vocês vão conseguir implementar. Então o post já tá lá e assim que terminar a live eu quero fazer um convite para vocês irem lá e comentarem qual foi o ensinamento, o que valeu para vocês dessa live, o que para vocês fez diferença dessa live, tá? É isso. Eu espero vocês lá no link da inscrição. Eu vou abrir para as perguntas, vocês sabem que eu sempre abro para as perguntas. E, gente, não vai ficar salva. Serão 10 dias de live, sempre 20 minutinhos, 30 minutinhos no máximo. Então venham para cá, convidem as pessoas para participarem com a gente. Tragam papel e caneta para vocês anotarem tudo que eu vou falar aqui. Como vocês viram hoje, sempre vai ter uma atividade. Então não deixa para ver depois, porque não vai ter o depois para vocês assistirem, tá? Então tragam papel e caneta. São 30 minutinhos, então tempo bem curtinho mesmo, porque eu sei que esse horário é tarde. Então, 30 minutinhos, tragam conteúdo, vocês colocam em prática. No dia seguinte também, e assim a gente faz por 10 dias. O meu microfone o quê? Parou de novo, não é mesmo, gente? Tem que ser perseverante. Depois, pra quem quiser, eu vou fazer uma história contando como foi o meu dia hoje. Vocês estão chateados comigo? Porque eu comecei lá a história da minha mudança e até agora eu não terminei. Gente, eu não consegui terminar. Eu juro pra vocês que eu não consegui, não foi de brincadeira. Eu vou contar, mas eu vou contar hoje ainda. Depois eu conto pra vocês o que aconteceu hoje no dia inteiro, mas a gente tem que ser o quê? Perseverante. Então tudo bem, continuamos perseverantes. Então, seguinte, tragam papel e caneta todos os dias, 9h30 da noite. A live não vai ficar salva. Eu preciso que vocês estejam aqui comigo por vocês, porque eu sei que a live não ficando salva, vocês se comprometem com vocês mesmos. A live ficando salva, vocês deixam pra ver depois e não implementam. E eu quero que vocês implementem, porque eu quero que vocês tenham resultado, tá? Então é isso, vou abrir para as perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, recapitulando, link na bio para fazer a inscrição. E vai lá no post comentar o que mudou pra você, o que fez diferença pra você nessa live. Seu comentário é bem importante pra mim. Eu quero saber o que vocês aprenderam, eu quero saber o que vocês gostaram. Se vocês também quiserem dar alguma sugestão, deixem nesse post. Por quê? Porque ao longo desses 10 dias eu quero entregar aquilo que vai fazer diferença pra vocês. E como que eu vou saber disso? Nesses posts. Deixem lá nos posts o que vocês esperam para os próximos dias ou o que vocês aprenderam nessa live, porque eu sempre vou modelar os próximos conteúdos para atender aquilo que vocês querem, tá? Meu microfone parou de novo. Agora eu vou responder as perguntas de vocês. Peraí. Bom, gente, quem fez pergunta nos comentários, eu vou pedir para colocar as perguntas no pontinho de interrogação, porque senão eu não consigo ver, tá? Peraí, deixa eu abrir aqui. Esse planejamento é no feed ou nos stories? Esse planejamento é pro feed. Você até pode ter um pros stories também, só que o story, gente, ele pode ser um pouco mais leve, um pouco mais sem seguir tanta regra. Agora, se isso for te ajudar a criar conteúdo pros stories, sim, você pode também ter conteúdo lá, tá? Grade lá pros stories. Você cria sua grade. O que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? E aí nos stories você vai precisar de mais do que um post por dia. Então na segunda-feira, por exemplo... Peraí, só um minutinho aqui. Na segunda-feira, por exemplo, de manhã eu vou fazer tal coisa, à tarde tal coisa, à noitinha tal coisa, e à noite tal coisa, na terça a mesma coisa, quarta, quinta, todos os dias a mesma coisa. E aí você se organiza para postar nos stories. Mas isso que eu tô te dando de sugestão é pro seu feed, tá? O desafio vai ser gratuito, vai ser uma imersão. Vai ser 100% gratuito, 100% online, assim como essas lives.
Lá a gente vai falar especificamente, né, dos 0 aos 365 dias de conteúdo. Então eu vou ajudar vocês nessa questão dos 0 aos 365 dias de conteúdo. E antes de começar vai ser entre os dias 25 e 29, gente. E antes disso, entre os dias 25 e 29 agora de janeiro, sempre às 9h30 da noite, tá? Vai ser ao vivo. E até lá a gente vai fazer o quê? Essa série, tá? Esse aquecimento para vocês conseguirem entender como que vai funcionar, porque vai ser bem parecido com esse nosso esquenta, só que lá vai ser mais intensivo. E aqui a gente vai fazer live sempre de 20 minutinhos. Deixa eu ver mais perguntas. Minha maior dificuldade não é criar o conteúdo, mas sim fazer a arte do post. Demora um dia inteiro. A gente pode fazer uma live sobre isso também, Paty. Mas o que eu te sugiro? Já ter o template pronto do Canva. Porque o Canva tem vários templates prontos que você pode utilizar. E aí, o problema é que vocês têm essa dificuldade de criar porque vocês querem mudar o template que está pronto lá. Só que a ideia do Canva é justamente... É claro que tem gente que manja muito de Canva e consegue mudar tudo e criar uma arte do zero. Mas, para quem tem essa dificuldade, vocês têm que usar a arte que está pronta. Peguem artes que combinem, para vocês não usarem sempre as mesmas. Peguem artes que combinem e editem artes prontas, em vez de ficar tentando mudar essas artes. Depois que você criou sua identidade, vocês podem criar essa grade, inclusive, de imagens. Então, por exemplo, na segunda eu vou usar esse template, que é aquela artezinha já pronta que você só edita imagem e texto. Segunda, quando for a dica tal, eu não lembro agora, uma dica simples, eu vou usar sempre esse template. Na terça vai ser sempre essa. Na quarta vai ser sempre essa. Na quinta essa, na sexta essa. Então você cria uma arte para cada dia da semana, para cada uma dessas grades que você vai criar, e aí você só edita em cima daquelas, entendeu? Caiu na hora que você respondeu e não ouvi. Paty, eu tô falando para você usar o Canva. Existem templates prontos lá, e aí você não precisa ficar tentando mudar a arte que tá lá, entendeu? Pega a arte que tá lá, escolhe uma para cada dia da semana, artes que se falem, elas têm que ter uma identidade visual parecida, fontes parecidas, senão vai ficar um carnaval. Escolhe uma para cada dia da semana, e aí você usa. Na segunda, sempre essa arte, na terça, sempre essa. E aí você vai mudando isso, mudando só a imagem e texto, e isso vai te ajudar na hora da criação, na hora de não perder tanto tempo, tá? Mas a gente pode pensar em fazer uma live só sobre isso depois. Esse esquenta é para sentir o gostinho do seu curso. Na verdade, esse esquenta é para você sentir o gostinho da imersão. Aí na imersão você vai sentir o gostinho do meu curso, tá? Mas agora é só a live para você sentir o gostinho da imersão, porque a imersão vai seguir esse mesmo formato que a gente está fazendo aqui hoje. O curso não é nesse formato porque o curso é uma outra plataforma, é completamente diferente. Então assim, agora são lives de esquenta para imersão. A imersão, aí sim, lá na imersão a gente vai falar sobre o curso, obviamente, tá? Mas agora, por enquanto, nesses 10 dias não tem absolutamente nada de curso, assim como lá na imersão também não é o curso. Eliezer, eu não entendi a sua pergunta. Na música o crescimento é só com... Ah, tá. Na música é porque ele é músico. Não, Eliezer, não é só com crescimento, só com tráfego pago. O tráfego vai te ajudar bastante. Mas assim, foi até o que eu já te falei. Eu não tenho muito conhecimento com a classe artística. Eu falo mais para produtos e serviços. A classe artística, eu acredito que tenha algo diferente que precise ser feito e que de verdade, como não é uma área que eu estudo... eu posso falar alguma besteira pra você, entendeu? Então eu tenho medo até de te sugerir alguma coisa e não funcionar. Mas conteúdo de valor nunca é demais e tráfego também não, se você tá com seu conteúdo de valor em dia. Então, se você tem condições de investir no tráfego, faça. Mas pensa sempre em gerar muito valor através do seu conteúdo. E aí a dica que eu posso te dar é a seguinte: dá uma pesquisada no que os artistas fazem. E aí você pega a ideia do que eles estão fazendo para implementar na sua página.
Gente, as perguntas daqui já foram feitas. O Eliezer até repetiu a pergunta, mas porque eu tinha falado que não tinha entendido, mas no fundo eu entendi. É porque eu não tinha entendido. Eu achei que ele tava falando da música dos stories, por isso que eu fiz confusão. Menina Dondoca. Como fazer criações de legendas mais engajadoras? Tem um post sobre isso no meu feed. Como criar legendas atrativas. Depois você pega lá. E se eu não me engano, eu coloquei também no meu destaque. Eu criei, gente, um destaque com vários posts que vocês precisam ver e seguir para dar uma engajada na página, para crescer a página, né? Para criar conteúdo de valor. Esse post deve estar lá. Se não tiver no meu feed, tem, tá? Ó, Dona Fofura também tem essa dificuldade. Dá uma olhadinha lá, porque eu tenho um post só sobre isso. Ah, legal. Mari, Feltro e Artes. Amei. Já comprei curso apostila e agora sim encontrei a professora top. Que bom, seja bem-vinda. A live vai ficar salva, cheguei agora. Não mais, perdeu hoje, tem mais 9 dias pela frente. 9h30 da noite. Gente, bota o celular para despertar e ativa o sininho aqui. Porque aí vocês sempre serão notificados quando eu entrar em live, tá bom? Gente, eu acho que foi... Não temos mais perguntas. Ai, tem uma. Meu perfil não aparece a função Reels, nem na conta criador de conteúdo, nem comercial. Tem como resolver? Alice, não aparece para você criar ou não aparece na abinha da sua página? Porque só vai aparecer na aba da sua página depois que você fizer um e postar. E o Instagram mudou tudo de lugar. Então, agora fica naquele maisinho lá em cima e você arrasta pro lado e vai até o Reels, tá? Se não tem essa opção e você já mudou as contas, o que você pode fazer? Desinstala seu aplicativo, desloga, loga de novo. Não, é o contrário. Desloga sua conta, desinstala o seu aplicativo, reinstala o seu aplicativo, faz o login e vê se aparece. Só, gente, que as atualizações, elas não chegam ao mesmo tempo para todas as contas. Então, pode ser que isso não resolva, tá? E se não resolver, infelizmente, tem só que esperar mesmo. Tem perfil que nunca recebeu música, por exemplo. E não tem o que fazer. A gente tenta essas gambiarras, mas no fundo, assim, se elas não funcionarem, a gente não tem o que fazer. A gente tem que esperar a boa vontade lá do tio Mark, tá? As lives serão todos os dias, sim, de segunda a sexta, 9h30 da noite, pelos próximos 10 dias. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E aí, então, recapitulando só esse finalzinho aqui pra vocês. Esses 10 dias serão de esquenta, tá? Então, serão sempre lives de 20, 30 minutinhos. E esquenta pra quê, Bia? Pro evento que eu vou fazer com vocês entre os dias 25 e 29 agora de janeiro. E aí, nesse evento, eu vou revelar um método de como criar conteúdo de forma constante para engajar e transformar os seguidores em clientes, que eu sei que é isso que vocês precisam. Então, estejam comigo aqui nesses 10 dias, a gente vai fazer esse esquenta. Essa imersão vai ser gratuita, vai ser online, vai ser aqui no Instagram, 9h30 da noite também. E o link para vocês se inscreverem e terem acesso a todo o material de apoio já tá na minha bio, é só vocês clicarem lá para fazerem a inscrição. Dá uma olhadinha na página de obrigado, num vídeo super curtinho de 2 minutos que eu explico como que vocês confirmam a inscrição, tá? E deixei o post lá no meu feed, já tá lá. Então corre e me conta o que você tirou de mais valor dessa live, porque é importante eu saber o que vocês estão tirando de valor, o que tá funcionando pra vocês, pra eu moldar os próximos 10 dias e conseguir entregar aquilo que vocês querem, aquilo que vocês precisam, tá? Gente, muito obrigada por terem ficado até aqui. Espero vocês amanhã, 9h30 da noite. Convidem outros empreendedores, convidem outras pessoas para participarem com a gente. Envia o link. Vai ser bem bacana ter vocês aqui comigo. Obrigada pela companhia. Beijo e até amanhã.